Há milhões de anos, muito antes do surgimento dos seres humanos, a Terra era um planeta completamente diferente. Florestas gigantes cobriam o mundo, os mares eram habitados por criaturas colossais, e em terra firme reinavam os verdadeiros donos do planeta, os dinossauros. Essas criaturas fascinantes viveram por mais de 160 milhões de anos, em um período conhecido como Era Mesozoica, que se divide em 3 fases principais: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Durante esse longo tempo, surgiram espécies de todos os tamanhos e tipos, dos pequenos e ágeis velociraptores até os imensos braquiosauros, que podiam alcançar o tamanho de um prédio de 4 andares. Eles dominavam todos os ambientes. Alguns viviam nas florestas, outros nos desertos, e até havia dinossauros que sabiam nadar ou voar. O planeta era deles, até que de repente tudo mudou. O fim de uma era. Cerca de 66 milhões de anos atrás, algo catastrófico aconteceu. Em um período relativamente curto de tempo, talvez em apenas alguns anos, 3 em cada 4 espécies vivas na Terra desapareceram. Entre elas estavam quase todos os dinossauros. Esse evento é chamado pelos cientistas de extinção em massa do Cretáceo-Paleógeno, ou simplesmente extinção dos dinossauros. Mas afinal, o que realmente aconteceu? Essa é uma das perguntas mais estudadas e debatidas da história da ciência. A teoria do asteroide. A explicação mais aceita pelos cientistas é a chamada teoria do asteroide. Segundo essa teoria, um gigantesco asteroide, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, colidiu com a Terra a uma velocidade de mais de 70 mil quilômetros por hora. O impacto aconteceu na região que hoje é conhecida como Chicxulub, no México, e deixou uma cratera com 180 quilômetros de diâmetro. O choque liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. O calor foi tão intenso que tudo ao redor evaporou instantaneamente. Incêndios se espalharam por continentes inteiros e enormes quantidades de poeira e fumaça foram lançadas na atmosfera, bloqueando a luz do Sol. Com o bloqueio da luz solar, a temperatura do planeta despencou. As plantas, sem luz para realizar fotossíntese, começaram a morrer. Sem plantas, os herbívoros morreram de fome. E sem herbívoros, os carnívoros também não resistiram. Em poucas gerações, os dinossauros, que pareciam invencíveis, foram extintos. A teoria dos vulcões. Mas o asteroide não é a única explicação. Muitos cientistas acreditam que, ao mesmo tempo, o planeta passava por uma fase de intensa atividade vulcânica, principalmente na região que hoje é a Índia. Essas erupções liberaram quantidades imensas de gases tóxicos e cinzas na atmosfera, alterando o clima global. As temperaturas subiram, o ar ficou poluído e os oceanos começaram a mudar de composição, tornando-se mais ácidos. Esses fatores já estavam enfraquecendo a vida na Terra antes mesmo do impacto do asteroide. Assim, muitos cientistas acreditam que o asteroide foi o golpe final em um planeta que já estava em crise. A vida. Depois da extinção. Apesar da tragédia, a extinção dos dinossauros não significou o fim da vida na Terra. Pelo contrário, ela abriu espaço para novas espécies evoluírem. Com os dinossauros gigantes fora de cena, mamíferos pequenos, que antes viviam escondidos, começaram a se espalhar. Milhões de anos depois, esses mamíferos dariam origem aos seres humanos, mas nem todos os dinossauros desapareceram totalmente. Estudos mostram que as aves modernas são descendentes diretas de certos dinossauros, especialmente dos terópodes, o mesmo grupo do famoso Tiranossauro Rex. Isso significa que, de certa forma, os dinossauros ainda estão entre nós, voando nos céus todos os dias. As provas científicas. Durante décadas, cientistas de várias áreas
Geólogos, paleontólogos, astrônomos e biólogos buscaram provas para entender o que aconteceu. Em 1980, o pesquisador Luiz Alvarez e seu filho Walter Alvarez descobriram uma camada de rocha muito fina, presente em várias partes do mundo, com altos níveis de índio, um metal raro na Terra, mas comum em asteroides. Essa descoberta foi uma das provas mais fortes de que um corpo celeste havia atingido o planeta. Depois, em 1991, a cratera de Chicxulub foi finalmente identificada no México, confirmando o local do impacto. Hoje, essa região é estudada por cientistas de todo o mundo, que continuam descobrindo novas pistas sobre aquele evento catastrófico, o impacto no planeta. O desaparecimento dos dinossauros foi um momento decisivo para a história da Terra. A extinção em massa mudou o clima, a geografia e até o rumo da evolução. O planeta levou milhares de anos para se recuperar e a natureza precisou se reinventar. Os oceanos foram os primeiros a se equilibrar, com o surgimento de novas espécies marinhas. Depois, vieram as plantas, os insetos e, finalmente, os mamíferos. Sem esse evento trágico, talvez os seres humanos nunca tivessem surgido. Curiosidades finais. A cratera do impacto de Chicxulub está parcialmente submersa sob o mar e só foi descoberta graças a estudos de satélite e perfurações no solo. Estima-se que o impacto do asteroide tenha criado ondas de até 1.500 metros de altura, um verdadeiro tsunami global. Algumas espécies marinhas, como os tubarões, conseguiram sobreviver à extinção, o que mostra a impressionante capacidade de adaptação da vida. Hoje, cientistas monitoram constantemente o espaço em busca de asteroides perigosos, para evitar que algo semelhante volte a acontecer. Conclusão: o desaparecimento dos dinossauros é um lembrete poderoso de que a Terra está sempre mudando. Um simples evento cósmico, o impacto de uma pedra vinda do espaço, foi capaz de transformar completamente a vida no planeta. Mas também é uma lição sobre renascimento. A cada destruição, a natureza encontra um novo caminho. E é graças a essa transformação que, milhões de anos depois, estamos aqui para estudar, imaginar e contar a história dessas criaturas incríveis que um dia reinaram sobre o mundo.